larga lá. Mas a pergunta que eu faço é, Tamara, o que levou você a seguir essa profissão tão, entre aspas, amada e odiada por muitos, né? Porque é amado de um jeito e talvez odiado quando o problema chega na sua casa. Na realidade, César, quando eu entrei para ser conselheira tutelar, foi nem tanto sabendo o que era. Eu acredito que como muitos entre hoje em dia, né? Talvez só por uma oportunidade Uma de trabalho. oportunidade de trabalho. Na realidade, eu entrei como uma oportunidade de trabalho. E aí, como eu já tinha trabalhado de professora, eu achei que eu poderia ajudar de alguma forma, já que eu tinha o conhecimento com crianças e adolescentes. Entendi. Hoje, conselheiro tutelar em Farias Brito. Primeiro, vamos, que nem diz a história, vamos começar do início. Do início. O que é hoje um conselheiro tutelar? Quais as funções de um conselheiro tutelar no município, no caso em Farias Brito? Na realidade, em todo o território nacional, todo conselheiro tutelar é um só, porque nós somos regidos e nós trabalhamos em cima do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio à tona em 1990. E aí todos têm, ou pelo menos deveriam trabalhar em cima dele. Mas aí o que dificulta o trabalho do Conselho Tutelar é exatamente a distorção de muitas leis, né? Porque o que está escrito é diferente do que eu vou interpretar. E aí você precisa realmente estudar e cair de cara, porque não é interpretação, é o que está escrito. E o que está escrito é o que você tem que fazer. Deu trabalho assim no início, Tamara, porque querendo ou não, leis para se interpretar e para você dominar não é fácil, né? Deu trabalho, dá trabalho e sempre vai dar trabalho. Porque assim, por mais que você trabalhe com leis, você é ser humano. Então, em algum momento, existe o jeitinho brasileiro, como a gente chama. Tipo, eu tenho que trabalhar em cima daquela lei. Sim. Mas, César, se eu chego numa casa e tem uma situação de negligência, onde a pessoa... Primeiro, para me chegar naquela casa, eu tenho que ter a denúncia, né? E aí, quando eu chego lá, eu constato que realmente tem a negligência da denúncia que foi feita. Que a criança não está sendo alimentada, que a criança não está sendo bem cuidada. Mas aí quando nós chegamos que conversamos, a gente descobre que há negligência, mas não por parte da mãe. Entendi. Entendeu? É porque a carência daquela família é tão grande que não é porque ela queira estar passando aquela situação. E aí é onde eu digo, ela pode ser culpabilizada por o que ela está passando? Ela pode ser culpabilizada por ela não ter o que comer dentro de casa? Como é que eu vou advertir uma mãe onde ela abre um armário e me mostra que não tem o que comer? Nossa, é difícil. Então não tem como eu aplicar uma advertência naquele momento. Eu vou ter que procurar os órgãos competentes do município, que a gente chama o SGD, que é o Sistema de Garantia de Direito, que naquele momento é o CRAS. E aí a gente repassa a demanda para o CRAS faz a visita e aí vamos tentar resolver a situação daquela família. Então, assim, nem sempre você tem que agir de forma como a lei. Porque, de acordo com a lei, eu tinha que chegar lá e aplicar a advertência porque eu vi que aquilo estava acontecendo. Mas aí eu tenho que ser humano e tenho que saber o porquê que aquilo está acontecendo. E no caso, você ali com poucas, sem precisar punir aquela família ou aquela mãe, né? Você vai tentar resolver a situação, que talvez não venha a acontecer futuramente, né? Às vezes também por conta de falta de conhecimento, por mais que a mídia, que o acesso à internet hoje seja muito facilitado, mas a gente ainda encontra famílias que não têm esse acesso à internet, que não têm esse acesso à comunidade, que não têm esse acesso a saber que existe algum órgão que a proteja e que lhe dê amparo. Entendi. Tamara, hoje vocês são quantos lá no Conselho Tutelar? Somos em 5. Cinco conselheiros. 5 conselheiros, um auxiliar de serviços gerais, um motorista e recentemente recebemos um auxiliar administrativo. Entendi. Hoje em dia, como eu faço? O César não gosta mais de trânsito, César
quer ser conselheiro tutelar, quer cuidar das crianças, quer cuidar dos adolescentes, quer trabalhar em cima do ECA. O que é preciso para mim fazer, para me chegar a ser um conselheiro tutelar? Eu diria que primeiro coragem. Então eu vou. Eu diria que primeiro coragem, porque assim, a gente costuma brincar e dizer, tu diz ou eu digo? Aí o outro vai dizer assim, eu não, na minha época ninguém me contou, né? Mas aí eu disse, né? Inclusive alguns que eu tive a oportunidade de conversar agora, que se candidataram, eu disse, porque de início o que é que precisa? Você, no mínimo, ter trabalhado 1 ano com crianças e adolescentes. Na minha época, era no mínimo 2 anos, né? Mas aí foi modificada a lei municipal e agora é só 1 ano. Você tem que ter Mas esse trabalho, comprovado que trabalhou com crianças e adolescentes. por exemplo, se eu tenho um projeto de futsal, por exemplo, e eu já tenho 1 ano, 2 anos que eu tenho aquele projeto, sou autônomo, não tenho nada a ver com o órgão público. Eu posso me candidatar, por exemplo? Mas aí você... comprovar? Você tinha que ser registrado no CMDCA. Ah, entendi. A sua escolinha de futebol tinha que ser registrada no CMDCA para que você tivesse e tenha um órgão que comprove que você trabalha com aquela função. Entendeu? Porque eu, como pessoa física, não posso chegar e dar uma declaração em meu nome. Eu tenho que trazer essa declaração de alguma instituição. Entendi. Então, para quem é formado na área, para quem é professor, podemos dizer assim, se torna até um pouco mais fácil esse acesso, né? Entendi. Se torna assim. Aí o que mais, Amara? No mínimo 1 ano de trabalho, tem que ter acima de 18 anos, morar no município, residir dentro do município de Farias Brito, né? Nos sítios e distritos. E... Aí passa, tem que se fazer uma prova, tem uma eleição, explica pra faz uma prova, né? E aí, quando passar nessa prova, vai para o processo de escolha, não é eleição. Nós passamos pelo processo de escolha. Mas esse processo de escolha é feito pela sociedade, no caso. Pela sociedade. É como se fosse a eleição, certo? Só que aí os órgãos mais acima acharam melhor chamar de processo de escolha. Entendi. Que na minha opinião e meu entendimento é uma eleição, né? É uma eleição.